Nós vamos começar então hoje aí falando do DESTDA, tá? Que é a declaração aí para o Simples Nacional, declaração de substituição tributária diferencial de alíquota e antecipação. Pessoal do webinar que a gente tentou conectar agora e não foi possível, estou gravando offline, vou enviar o link para vocês e aí se tiverem dúvidas depois é só me conectar. Esse link do YouTube vai ficar disponível só para quem está participando do webinar, é um link privado, tá? Não vai ser público, então vai ser só para vocês mesmos que participaram. Aí tem um pouquinho do meu currículo para quem não me conhece, tá ok? O objetivo do treinamento então é entender quando e como declarar a DESTDA para o Estado do Espírito Santo. De acordo com a Lei Complementar 123 de 2006, para a criação de obrigações acessórias para as empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, é necessário que o Comitê Gestor do Simples Nacional faça aprovação. Então, em 14 de 10 de 2015, a CGSN autorizou a Confasa a criar o DESTDA, tá ok? Então, desde 14 de 10 de 2015 que existe autorização. Existem três situações que obrigam as empresas a gerar essa declaração: ICMS retido como substituto tributário, ICMS devido nas aquisições interestaduais a título de antecipação com encerramento da tributação, ICMS devido nas aquisições interestaduais sem encerramento da tributação a título de diferença entre alíquota interna e externa, que é o DIFAL. Para o Estado do Espírito Santo, inicia agora em 1º de janeiro de 2017 e o primeiro envio é até o dia 28 do mês subsequente. Como 28 de fevereiro vai cair bem no Carnaval, então o primeiro envio para o Estado do Espírito Santo vai ser até dia 1º de março de 2017. Fiquem atentos porque é uma quarta-feira de cinzas, então a recomendação é sempre tentar transmitir antes, por conta do conflito aí, de repente algum sistema não voltou ainda do Carnaval para dar o suporte. Então, o Estado do Espírito Santo, aqui tem um cronograma de obrigatoriedade dessa obrigação acessória. Então, o Espírito Santo, 1º de janeiro de 2017, e onde reza isso é na cláusula 19ª do ajuste CNF 12 de 2015, que desde o início o Espírito Santo colocou janeiro de 2017. Então, só para enfatizar aí, tá ok? A cláusula 19ª aí do ajuste CNF. Existem algumas unidades federadas que dispensaram o envio do DESTDA, que é o Ceará, Distrito Federal, Goiás e Pará, tá ok? Esses dispensaram. As empresas situadas nesses estados não precisam transmitir. A obrigatoriedade não se aplica às seguintes empresas. Não se aplica ao MEI, aos estabelecimentos impedidos de recolher o ICMS pelo Simples Nacional em virtude da empresa ter ultrapassado o sublimite estadual. Então, essas empresas não transmitem o DESTDA. Ressalta-se que, mediante a legislação específica, o Estado também pode dispensar algumas outras atividades. O Espírito Santo ainda não fez nenhuma dispensa, a não ser essas obrigatórias. A entrega individualizada por estabelecimento e por unidade de federação. Então, a obrigatoriedade se aplica a todos os estabelecimentos do contribuinte, para a unidade federada de origem e para cada unidade federada em que o contribuinte possua inscrição como substituto tributário, que é a inscrição estadual substituta, ou obtida na forma da cláusula 5ª do convênio ICMS 93 de 2015. Tal regra não se aplica aos estabelecimentos localizados na mesma unidade federada, se tiver a escrituração centralizada para o ICMS. No caso de fusão, incorporação ou cisão, a empresa existe a obrigatoriedade e se estende à incorporadora, cindida ou resultante da cisão ou fusão para enviar o DESTDA. Se a empresa não tiver movimento ou se não tiver informações, a entrega é obrigatória, ainda que no período de apuração a empresa não tenha qualquer tipo de movimentação no período em relação a essas situações que a gente colocou. Então, de igual forma, deverá ser entregue a declaração caso não tenha ocorrido nenhum recolhimento a título de substituição tributária, diferencial de alíquota, antecipação. Nessas hipóteses, haverá um campo específico, indicação para dizer que não teve movimento, e para mais detalhes pode consultar até o manual. Mas logo a seguir eu vou mostrar para vocês isso funcionando dentro do sistema.
Como é que eu faço para gerar? Eu tenho que baixar o sistema desse link que está aí, que é desse CEDIF de Pernambuco, tá? O sistema foi desenvolvido pela Secretaria de Fazenda do Estado de Pernambuco. E a transmissão pode ser realizada de duas formas diferentes. Então, primeiro eu baixo o sistema, que é o CEDIF, SN, e depois de pronto, eu vou transmitir através de dois sistemas diferentes, ou via Web Service ou via TED. Aqui no Estado do Espírito Santo, não foi desenvolvido o Web Service, então nós vamos ter que enviar através de TED. E esse TED é tipo um PVA, é tipo Receita Net da Receita Federal, só que é para nível estadual, né? E você pode baixar no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, para baixar o TED. Então, se você clicar no link, né, para CEDIF, vocês vão observar que o Estado do Espírito Santo ainda não se manifestou. Vou clicar só para mostrar para vocês. Então, posso observar que o Estado do Espírito Santo, quando eu clico aqui para o Espírito Santo, ele dá aquela mensagem dizendo que o Espírito Santo ainda não fez um ambiente para o Deshda. Então, na falta de ambiente, eu baixo o sistema de acordo com qualquer outra unidade federada para fazer teste, tá ok? Por enquanto só dá para fazer teste mesmo. Então a transmissão será realizada pelo próprio aplicativo de geração da declaração e a critério da unidade federada, sua recepção poderá ser realizada, como eu falei com vocês, via Web Service ou TED. Então, o Espírito Santo ficou com o TED. Para realizar a transmissão via TED, a declaração Deshda deverá ser preparada para este modo de transmissão. Na aba encerrar, então, a empresa precisa, o contribuinte precisa ter atenção que tem que gerar a mídia TED, tá ok? Senão não vai conseguir transmitir, vai ter que gerar de novo para entrega. Após a geração dessa mídia TED, o contribuinte deverá iniciar o aplicativo TED e na opção enviar, informar o endereço de localização do arquivo e clicar em transmitir. A tabela indicada por unidade federada, como será realizada a transmissão do Deshda, já foi publicada. Só que os contribuintes que iniciariam em 1º de janeiro de 2017, que é o caso de todos os contribuintes do Estado do Espírito Santo, ainda não tem a forma de transmissão. A gente está deduzindo que é via TED, porque ainda não foi desenvolvido o ambiente web, né? Então aqui estão as formas dos outros estados que já estão transmitindo, como que eles estão orientando aí a transmissão. O layout, o arquivo digital do Deshda será gerado pelo aplicativo desenvolvido pela Secretaria de Pernambuco, que já está pronto, né? O layout foi estruturado por dados organizados em blocos e detalhados por registro, de forma a identificar perfeitamente a totalidade das informações. O arquivo digital gerado pelo contribuinte será submetido à validação de consistência de layout e assinado pelo aplicativo, como qualquer outra declaração. Consistência do layout é quando a lógica do layout está sendo obedecida aí para as informações. Então dá para você digitar dentro do programa, fazer manualmente, dá para você gerar no seu sistema e importar para o Deshda. Esse teste eu acho que já dá para vocês irem fazendo, não precisa esperar janeiro finalizar, né? Fevereiro é muito curto, tem DIF, tem carnaval, então o ideal era fazer logo agora em dezembro o primeiro teste no sistema. O arquivo digital será gerado pelo aplicativo que foi desenvolvido pela Secretaria do Estado de Pernambuco. A validação das informações tem as regras que eu coloquei para vocês agora, e o procedimento de validação e assinatura deverá ser efetuado antes do envio do arquivo. Então, a recepção do arquivo poderá ser precedida, a critério de cada unidade federada, das seguintes verificações: os dados cadastrais do declarante, da autoria, autenticidade e validade da assinatura digital, da integridade do arquivo, a existência de arquivo já recepcionado para o mesmo período, se a versão do Deshda e as tabelas estão atualizadas e a data limite de transmissão. Então, antes de transmitir, quando você clicar em transmitir, isso vai ser validado. Assinatura e certificado digital. O procedimento de validação e assinatura deverá ser efetuado antes de envio do arquivo. Dessa forma, quando o usuário acionar a opção iniciar processamento, o aplicativo CEDIF SN iniciará o processamento e solicitará uma das seguintes formas de geração: unidades da federação que exige a assinatura digital, unidades da federação que exige usuário e senha, e unidades da federação que aceita a declaração sem validação de usuário sem senha
nem assinatura digital. Então, isso é feito por unidade de federação. Os dados são esses daqui. Eu vou abrir o programa para vocês acompanharem comigo, tá ok? Então o sistema está abrindo aqui para a gente acompanhar. Ele sempre pergunta se a gente quer atualizar a versão. Vou colocar aqui assim para vocês verem. Quando a gente coloca o Espírito Santo, ó, dá uma falha, tá vendo? Na hora de conectar com o servidor do Espírito Santo, porque ainda não foi parametrizado isso. Então, primeira tela é o cadastro do contribuinte, tá? É aqui que nós vamos trabalhar. Então, eu cliquei aqui, ó, em cadastro de contribuinte. Aí nos slides, né, que vocês possuem, a gente pode ver essa tela também. Então, tá, a gente está aqui na tela de cadastro de contribuinte. Então, se é um novo contribuinte, se eu estou fazendo isso manualmente, não estou importando, eu vou clicar no botão novo contribuinte. Eu vou dar uma pausa aqui, porque eu vou incluir um novo contribuinte e vou colocar os dados dele. Daqui a pouco a gente retoma a gravação. Reiniciando a gravação agora, né, pra gente dar continuidade. Agora a gente já cadastrou aí os dados básicos, né? Então, se a gente for agora em contribuintes, já aparece o contribuinte que eu acabei de cadastrar. Então tá aqui o contribuinte que eu acabei de cadastrar, que é a empresa Teste Déstida. Então esses são os campos básicos que a gente tem que cadastrar. Então tem dados cadastrais, que é da empresa, né, endereço, etc. As informações não existem, o CNPJ é da Insicom, a Insicom não tem inscrição estadual, essa inscrição estadual não existe, então não copiem isso, tá ok, pessoal? A gente é uma empresa de serviços fazendo só um teste, ambiente de teste aqui. Então tem a pessoa, o responsável teste, o contabilista teste, e se a empresa tiver inscrições estaduais de outras unidades de federação, ela vai informar qual é a unidade que ela tem e qual é o número da inscrição estadual, ok? Então, se tem ou não, né, depende. Se eu quiser colocar agora uma, eu clico em alterar e localizo qual é, coloco a inscrição estadual, login e a senha. Como eu não quero fazer esse tipo de teste aqui agora, vou deixar a senha. Então é um sistema bem simples, tá vendo? Clique em alterar. Se quiser colocar cadastrar um novo contribuinte, é só clicar em novo contribuinte. Então, a princípio é uma forma bem simples de declaração. Então aí no slide que vocês podem baixar aí do slide share, tem o caminho todo aí que eu estou passando para vocês agora no CEDIF, né? Então tá tudo aí para vocês. Os campos da aba contabilização são opcionais, ou seja, todos os campos devem ser mantidos sem preenchimento. E a aba inscrições estaduais em outras unidades de federação deve ser preenchido pelo contribuinte que possui inscrição estadual como substituto tributário ou inscrição auxiliar para efetuar o recolhimento do CMS da partilha, que é a emenda constitucional 87 de 2015. Então, se a empresa possui essa inscrição estadual ST, deverá informar aí no Déstida. Já no caso de baixa automática dos dados cadastrais, deverá ser selecionada tal opção como demonstrado a seguir, que é o baixar os dados cadastrais, tá? Aí, no programa, você vai selecionar a unidade federada e a inscrição estadual. Aí ele baixa os dados cadastrais automaticamente, tá? Aqui eu não vou testar porque é um ambiente de teste e as inscrições estaduais que eu estou colocando não existem, não vai baixar nada. Mas vocês podem fazer o teste aí para vocês, para ver se vai funcionar bem. Então, ao invés de cadastrar, que foi o que eu fiz, pode baixar também. Frisa-se que as unidades federadas que oferecerem o serviço de baixa automática de dados cadastrais até o momento, Pernambuco e São Paulo. Se vocês viram que o novo CEDIF já mostra o Espírito Santo aqui no ranking, né? Só que ainda não está funcionando bem, tá, pessoal? Então os estados que estão funcionando é Pernambuco e São Paulo. O Espírito Santo ainda não está conectado. O acesso à escrituração do Déstida é habilitado quando o usuário aciona a opção Novo Documento, disponível no grupo de opções denominado Escrituração. Então, eu seleciono a pessoa, a empresa, né, que
contribuinte. Então não vou selecionar agora aqui o contribuinte que eu cadastrei. Aí a gente consegue ver o cadastro. E se eu quiser fazer a declaração, eu clico em novo documento. E aí ele vai abrir as opções aqui para eu colocar o contribuinte. Eu só tenho ele, então só vai aparecer um. O período fiscal, por exemplo, janeiro de 2017. Perdão, essa versão só aceita 2016, então vou carregar aqui janeiro de 2016, tá? Vocês vão fazer janeiro de 2017 na nova versão. O documento, a finalidade do documento, se é original, substituto, estou fazendo original, e o conteúdo do documento, aqui que eu marco se tem movimento ou não. Então vou marcar com movimento para a gente poder fazer um do início ao fim. E clique em confirma, ele vai abrir então agora as informações. Clique em abrir aqui do lado, ele já vai abrir o documento. E aí eu começo a lançar o Dashda, tá? Clique em lançamentos e aí eu vou começar a lançar o sistema. Então, se vocês forem acompanhando aí pelos slides, vão perceber que é exatamente o que eu fiz. Então, eu cliquei em novo documento, abri a empresa que eu estou fazendo o teste, seleciono o contribuinte, né? E aí coloco a finalidade, com dados informados ou sem movimento. E aí depois clico em abrir, nesse link aqui, ó, abrir. Aí ele abre a nova tela. E essa nova tela é onde eu vou fazer a declaração em si mesmo, tá ok? Então a ativação dos campos da tela para edição acontece quando o contribuinte acionar a opção alterar, que está disponível na área de botões de edição. Então, vamos lá. Vamos clicar em alterar agora, a gente está nesta parte. Então, clicando em alterar. E aí agora eu vou começar a declarar, ó, ST, substituto tributário, no Espírito Santo, ICMS, ST, operações subsequentes, informa o valor, operações antecedentes, se tiver, operações concomitantes e referente a combustíveis. Só tem operações subsequentes. E na entrada, o que teve? Com encerramento, antecipação com encerramento, sem encerramentos e a diferencial de alíquota em relação ao imobilizado, ativo fixo e uso e consumo, tá? Então, com encerramento, por exemplo, teve R$500, sem encerramento não teve, comprou imobilizado, pagou mais 500, não teve de FAO de uso e consumo, no meu exemplo. Pronto. Fiz a declaração. É bem simples, pessoal, é pelos totais, tá ok? Igual eu fiz aqui mesmo. Então eu abro a tela de substituto tributário, coloco a informação e abro a tela de ICMS entrada e coloco a informação. Então aqui eu coloquei coincidentemente os dois com R$1.000, mas claro que não é esse o objetivo. Vou mudar aqui para não ficar parecendo que o valor que eu informei na primeira tela tem que ser da segunda, porque a primeira tela é o ICMS substituto tributário e na segunda tela a antecipação de FAO. Feito isso, a empresa, então, o registro das informações nessa aba é limitado ao contribuinte qualificado como ST, ou seja, aquele que é responsável por reter no documento fiscal e de repassar ao fisco o valor do tributo. Deverão ser totalizados por unidade federada em que o contribuinte foi inscrito. Então, se a empresa tiver inscrições em outras unidades federadas, vai aparecer as outras aqui. No meu exemplo, se vocês observarem, só aparece o Espírito Santo, porque eu coloquei que era só o Espírito Santo. Então, o ICMS-ST ele pode ser operações subsequentes, que é o mais comum. Então, uma empresa, que geralmente é indústria ou atacadista ou equiparada à indústria, é o substituto tributário de todos os demais. Então, geralmente funciona desta forma. Então, continuando sobre o Dashda. Então, tem as operações subsequentes de ICMS, aplica-se a substituição tributária, que é mais comum para indústrias equiparados a indústrias e atacadistas. E tem as operações antecedentes, que aplica-se a substituição tributária na modalidade antecedente, que é quando ocorre o diferimento, que é o mais comum, né? Então, a questão do diferimento, que é quando a empresa a última da cadeia, né, ou a indústria é que faz o recolhimento. Então, no caso, por exemplo, de produtor rural vendendo para a indústria gado bovino, é a indústria que fica responsável pela substituição tributária e não o produtor rural, que é o início da cadeia.
E tem a questão do ICMS e operações concomitantes. Modalidade concomitante aplica-se nas situações em que é atribuída a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do imposto, sendo que essa atribuição de responsabilidade ocorre no mesmo momento em que o fato gerador do imposto ocorre. Aí o exemplo que a gente tem é o imposto devido pela prestadora de serviço de transporte rodoviário de carga, que fica sob a responsabilidade do alienante ou do remetente por ocasião da saída da mercadoria. Isso está dando bastante o que falar em relação ao manifesto também. Então, é ICMS e ST de operações concomitantes. Então, ICMS e ST referente a combustíveis, que refere-se a operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, e tem convênio próprio, também tem campo próprio no DESHDA, como eu mostrei agora há pouco. Na aba ICMS entrada, então, são declarados os valores de ICMS devidos por aquisições interestaduais, tanto por antecipação quanto pelo GFAO. Então, aí a gente já mostrou, né, em relação a isso, tem uma atenção aí para preencher as duas abas, que é o ICMS ST e o ICMS entrada. O programa, então, divide a informação a ser prestada da seguinte forma: antecipação com encerramento, que é a modalidade de cobrança utilizada para cobrar antecipadamente o imposto devido até a etapa final de comercialização, inclusive o diferencial de alíquota nas operações de aquisições de outras unidades federadas, de mercadorias não sujeitas a ST. Nessa situação, a empresa do Simples Nacional efetua o recolhimento quando da compra da mercadoria e no momento da venda da mesma. Segregará a receita que não será tributada novamente, né? Então, lá no PGDAS vai fazer a segregação para não tributar novamente, no DESHDA vai informar por que não será tributada no PGDAS, que no caso é por conta da substituição tributária. Há estados em que a previsão expressa na figura da antecipação com encerramento da tributação. Então, os estados que tiverem tal previsão, o fisco tem orientado os contribuintes no sentido de utilizar este campo na hipótese de recolhimento do ICMS devido por substituição tributária, quando a responsabilidade for atribuída ao adquirente em operações interestaduais, quando não há protocolo firmado entre a unidade de federação envolvidas nas operações. Então, assim sendo, caso reste dúvidas ao contribuinte quanto à forma de preenchimento em seu estado, deverá manter contato com a unidade federada e também pode mandar uma pergunta para a gente de um caso específico com um exemplo que a gente vai estar aí respondendo para vocês. E o sem encerramento, modalidade de cobrança utilizada para cobrar antecipadamente parte do imposto devido até a data final da comercialização das operações de aquisições de outras unidades da federação, de mercadorias que estão não sujeitas à substituição tributária. Então, nessa situação, a empresa do Simples efetua o recolhimento quando da compra da mercadoria e no momento da venda da mesma, no PGDAS, a receita será tributada normalmente. E o DIFAL, que é o diferencial de alíquota, tem um ativo fixo, que é todo o ativo intangível ou corpóreo que é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias e serviços, que se espera utilizar por mais de um ano. E tem o uso e consumo, né, que é assim entendida a mercadoria que não for utilizada na comercialização ou que não for empregada para integração do produto ou para consumo no respectivo processo de industrialização ou produção rural ou ainda na prestação de serviço sujeito ao imposto. Na aba da venda, seria destacado os valores ICMS devido por diferencial de alíquota por estado de destino. Só que essa aba ela foi retirada, tá, do DESHDA, então ela já está vindo sem essa informação. Então ela foi suspensa. A confirmação do preenchimento do DESHDA ocorrerá por meio de opção confirmar, disponível no conjunto de opções da área de edição e visível independente da aba de dados apresentada. Selecionada a referida opção, os dados da declaração serão gravados na base de dados do aplicativo. Neste momento, nos campos de declaração ficam inabilitados para uso, mas é possível habilitar a edição caso tenha algum erro, é só clicar em alterar. Para fechar a visualização das telas de edição, o usuário deverá utilizar a opção fechar tela no momento que será realizada a página principal. Então aqui está, tá? Encerrar. Eu vou voltar lá no CEDIF para mostrar. Então, é só clicar no botão encerrar e gerar o documento. Então, inicia o processamento.
e aí o sistema vai fazer um encerramento agora aí e fazer o processo de geração do documento, que é exatamente o que está aí na apostila de vocês. O procedimento de geração do documento da declaração varia conforme a unidade federada, e aqui, quando o usuário acionar a opção iniciar processamento, o aplicativo iniciará o processamento e solicitará uma das seguintes opções: unidade federada que exige assinatura digital, unidade de federação que exige usuário e senha, e unidade da federação que aceita a declaração sem validação do usuário e senha. Concluída essa etapa, a opção transmitir será habilitada conforme tela abaixo, e é o próximo passo a ser executado pelo usuário. Feito o encerramento, aí deseja assinar com certificado digital, porque o Espírito Santo está solicitando ainda com certificado digital, tá ok? Então por isso está perguntando. Eu vou colocar que não, porque eu não vou gerar de fato, então eu vou gerar a mídia, e aí vai para... Esse processo foi finalizado e agora é gerar a mídia TED e transmitir. Então a transmissão será realizada pelo próprio aplicativo da geração, desde que você tenha instalado o TED, eu não tenho aqui, que é um ambiente de teste. Após a transmissão, na aba Impressos, estará o recibo de transmissão. Então, quais são as penalidades se você não fizer tudo isso que eu falei? Não há previsão de penalidade específica na legislação tributária nacional por falta de envio do DESTA ou por infrações como a prestação de informações incorretas ou a geração do arquivo sem cumprimento dos requisitos. Aí nós vamos falar as penalidades em âmbito nacional que podem ser aplicadas para o DESTA, porque na verdade para o DESTA especificamente ainda não tem. Então as penalidades mais comuns para qualquer envio é de R$ 500 por mês calendário ou fração, relativo às pessoas jurídicas que tiverem início de atividade ou que sejam imunes ou isentas, ou que na última declaração apresentada tenha apurado lucro presumido ou pelo Simples Nacional, que é o nosso caso, que é o DESTA do Simples Nacional. Então essa é uma das penalidades que pode ser aplicada, mas em âmbito estadual deverão ser observadas as penalidades de cada unidade federada e a gente tem que aguardar essa notificação, essa regulamentação. No âmbito nacional tem a legislação aí disponível para vocês, né, para vocês darem para poder aprofundar sobre esse assunto, os estudos. Aqui tem alguns links úteis para vocês clicarem e conseguir acessar o manual, o programa, né, CEDIF. E aqui nossos contatos, caso tenha alguma dúvida, é só enviar um e-mail para renata@ensicom ou ensicom@ensicom. Até a próxima!